Boa noite, Brasil. Boa noite para você que está acompanhando mais uma estreia da terceira aula do desafio Largada para a Vitória, o primeiro grande evento do Eleja-se, neste ano muito especial, neste ano eleitoral de 2024, um ano que vai ficar marcado na história das eleições brasileiras como o ano da campanha tradigital, a campanha que será a junção do tradicional com o digital. Para quem souber utilizar, para quem souber utilizar, vai ser o grande diferencial desse ano, fazer essa junção das duas coisas. E a gente está fazendo aqui esse evento justamente para conscientizar você que vai se candidatar, você que vai trabalhar, você que vai se candidatar, do quanto importante é para você, neste momento, entender como o digital pode ser, inclusive o tema da aula de hoje, o pulo do gato das eleições desse ano, e para você que vai trabalhar, como esta eleição é uma eleição de muitas oportunidades, um mercado gigantesco que está se abrindo neste momento para quem entender a importância de investir em qualificação, em dedicação, em treinamento, e é isso que a gente está fazendo para você aqui de maneira completamente gratuita, para você que está assistindo a estreia no YouTube e para você que está assistindo a live no Instagram. Lembrando sempre que a gente está ao vivo no Instagram, mas isso não é uma live, isso não está acontecendo agora. Esse conteúdo foi pré-gravado, porque eu estou viajando nesse momento, devo estar em algum aeroporto do Brasil nesse momento, então a gente fez o conteúdo pré-gravado para a gente soltar no dia e na hora combinada aqui para você. Para você que é aluno da formação profissional marqueteiro eleitoral, nem precisa estar na live. Se estiver na live, se estiver na transmissão, um prazer ter você aqui, mas nem precisa, porque esse conteúdo ele vai ser disponibilizado, gravado para os alunos da formação profissional marqueteiro eleitoral e para os assinantes da comunidade Eleja-se, que vão poder assistir esse conteúdo onde, quando e quantas vezes quiser. Hoje a gente vai ter uma convidada mais do que especial, Lívia Saraiva. O nome não nega, né? É família. Então, Lívia, que é a nossa estrategista de tráfego pago e também publicitária, com muita experiência em criação de conteúdo para redes sociais, para campanhas eleitorais, já mexeu com alguns milhões de reais aí em campanhas passadas, mexendo com o tráfego pago, direcionando as verbas das campanhas para a Meta, para o Google, para essas estratégias. Então, hoje é reconhecida nacionalmente como uma das maiores profissionais do mercado nessa área e vai estar com a gente falando sobre tráfego pago, mas não apenas sobre tráfego pago naquela coisa meio de a hora é agora, como é que faz e tal. Ela vai dar alguns insights que são realmente muito diferenciados. Quando ela me falou que ela ia falar para vocês, eu disse, cara, vai dar um curso aqui para a galera. Mas, enfim, e aí eu vou começar. Hoje eu vou inverter a lógica, né? Porque nas aulas passadas eu comecei dando o meu conteúdo e depois chamei as nossas convidadas, que a gente teve, Mona Lisa Mello, Raquel Cardoso, Anne Karenini, e hoje eu vou começar o contrário. Primeiro eu vou chamar a Lívia para entregar o conteúdo sobre tráfego pago para você, e no final eu trago o meu pulo do gato para a campanha eleitoral desse ano, tanto para quem vai se candidatar quanto para quem vai trabalhar, e vou apresentar, obviamente, como eu lhe avisei desde o começo, vou lhe apresentar uma oferta muito especial. Para você que é pré-candidato a prefeito ou vereador, independente de estar no cargo ou não, para você que quer trabalhar, que vai trabalhar nas campanhas eleitorais desse ano, e, olha, muito importante, para você que já é aluno já é assinante da comunidade Eleja-se, e para você que é assinante do calendário de ideias do Eleja-se, eu vou oferecer uma condição muito especial para você que quer também dar aquele passo à frente, dar aquela evoluída. Então vamos lá, vamos receber nossa convidada mais do que especial. Cadê? Olha ela aqui, Lívia E aí? Saraiva, a nossa super ninja do tráfego.
Lívia, e aqui a gente é direto ao assunto, sem rodeios. Já quero que você comece entregando aqui. Então, primeiro pedido, se apresente aqui para a galera que não lhe conhece e já responda essa questão que é fundamental, porque o tráfego pago será o maior diferencial das eleições deste ano. Defenda sua tese. Se apresente e defenda sua tese. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Lívia Saraiva, sou especialista em estratégia de anúncios políticos, sou formada em publicidade, trabalhei, já faz 7 anos que eu trabalho na área, desde o primeiro período da faculdade eu já entrei na prática, né? Logo estagiando, a gente tem uma vantagem muito grande desses cursos de comunicação que a gente consegue trabalhar muito cedo. Então, logo com 18 anos eu já comecei a trabalhar na área. Um ano depois, chegou em 2018, na campanha eleitoral, eu também já pude trabalhar com isso. E aí, desde então, de 2 em 2 anos, a gente foi trabalhando com isso, com campanha, até que a partir de 2019, a gente passou a trabalhar no Eleja-se como um projeto principal, né? Antes era coisa só de 2 em 2 anos, e aí passou a ser o nosso projeto principal, com mentoria, com assessoria, com cursos, com comunidade, calendário, prestando todo esse serviço, não só para a campanha, mas também para mandato. E aí a gente começou esse projeto que deu e está dando muito certo. Então vamos lá. Eu entrei mais por livre e espontânea pressão na área do tráfego, por falta de mão de obra, basicamente. Emerson encontrou esse assunto, ele trabalhou com esse assunto desde muito cedo, ele já entendia o que isso significava, já tinha mexido com isso antes, quando isso nem era muito famoso assim. E aí chegou perto da pandemia, ali no período da pandemia teve um boom dessa questão de curso online, era o que o pessoal estava fazendo para se manter, descobriram essa nova fonte de renda, e aí o tráfego aí ficou famoso, mas desde antes Emerson já tinha essa noção de que era uma coisa que ia mudar muito, transformar muito a forma de fazer campanha, a forma de fazer comunicação e marketing. E aí eu passei a estudar sobre, pesquisei muito sobre, e sempre me chamava a atenção mais a questão da estratégia do que da questão da própria operação de tráfego em si. Mas aí, querendo ou não, a gente tem que estudar as duas coisas, aprender as duas coisas, mas minha paixão maior é pensar em ideia, pensar em conteúdo, pensar em conceito, estratégia, mas sem deixar também a operação, porque aí com a técnica a gente consegue saber o que a gente pode fazer no conteúdo. Então, vamos lá para a primeira pergunta logo, que é porque o tráfego será o maior diferencial das eleições desse ano. Trouxe alguns pontos aqui para não esquecer. O primeiro de tudo, que é uma coisa que eu já falo em algumas aulas, que é que o trunfo da mídia paga é a assertividade. Então, quando a gente fala de tráfego pago, a gente tem um dos principais diferenciais de tráfego, que é o fato de que a gente consegue ter controle sobre muita coisa que a gente não tem no orgânico. Então, a gente tem a assertividade sobre o público que a gente vai definir, sobre a quantidade de vezes que esse anúncio vai aparecer para as pessoas. Para quem vai aparecer, a gente consegue definir quase que 100% que pessoas são essas que vão ver esses anúncios. A gente consegue definir orçamento, então, e quanto tempo isso vai durar. A gente consegue ter muito controle sobre essas coisas. Então, além da assertividade, é esse controle com frequência, controle com o público dos conteúdos. Então, além de saber poder controlar quem vai ver, eu consigo controlar quantas vezes essa pessoa vai ver, quantas vezes eu vou aparecer para essas pessoas num dia, num período de um dia, num período de 7 dias, a gente tem esse controle. E tudo isso só é possível a partir da mídia paga. A mídia orgânica ela é um pouco solta, você depende ali do comportamento das pessoas de forma mais no sorteio mesmo. Então, às vezes é o período, às vezes é o turno do dia, às vezes é o comportamento da própria pessoa, como ela está se sentindo ali. E aí a gente tem um diferencial, né? Querendo ou não, é uma coisa que a gente está pagando para fazer, então a gente tem acesso a essas informações mais do que uma pessoa que
posta e aí postar é de graça. Então a gente tem que aproveitar dessa versão premium, né, digamos assim, do tráfego. E aí... Lívia, tem um aspecto que eu considero que é importante também, porque a gente sempre faz essa analogia com a publicidade normal, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui que está assistindo a live, obviamente que tem o conhecimento de como funciona a publicidade, por exemplo, numa rádio. E aí as pessoas às vezes confundem, que as pessoas acham que você fazer impulsionamento, fazer tráfego pago na rede social é a mesma coisa de você botar um anúncio numa rádio. Você está pagando o Facebook, o Instagram, o Google, para ele mostrar um conteúdo seu para as pessoas. Qual é um dos primeiros pontos, né, desse pulo do gato aqui, que é muito importante? É que se eu coloco um anúncio numa rádio, eu não tenho nenhuma garantia de que as pessoas vão escutar aquele anúncio e eu tenho uma perda muito grande, porque vamos imaginar que eu tenho uma loja de sapatos, então eu vou divulgar, vou colocar aqui uma coisa mais específica. Eu tenho uma barbearia, então eu coloco um anúncio da minha barbearia numa rádio ou numa emissora de televisão. Quem é que vai ver esse anúncio? Quem vai ver esse anúncio são mulheres, crianças, homens que não têm barba, que se barbeiam em casa. Então, uma pequena parte do público será de fato o meu público-alvo, porque eu estou colocando ali na rádio, eu estou atirando para todo lado, então eu não garanto, a rádio não me garante que as pessoas vão estar ouvindo rádio no momento que o anúncio sair, e principalmente ela vai mostrar para todo mundo. Então vai ter um monte de gente que vai ver o meu anúncio e não vai ter nenhum interesse naquele anúncio. Na rede social, primeiro que você estabelece para quem vai aparecer. Óbvio que tem desvios, óbvio que você, aqui e ali, você, até pela a necessidade que você tem de ampliar um pouquinho o público para fazer crescer o seu alcance ou para você chegar em públicos que não são públicos muito tradicionais e também pelas próprias limitações que as redes sociais trazem, né? Elas têm algumas coisas que você tem que meio que ter uma estratégia de adivinhação para poder atingir aquele público. Mas uma coisa que é muito importante é que assim, você só paga a meta se a sua métrica é mostrar, exibição, impressão, você só paga se ela mostrar. Se é clique, você só paga se a pessoa clicar. No caso, por exemplo, dos nossos produtos, né, que tem uma métrica que é conversão, eu só pago a meta se eu vender. Então, eu só pago a meta por uma campanha de conversão, que eu estou dizendo assim, eu quero vender um curso, eu só pago se eu vender. Não é tão simples assim. Eu estou simplificando bastante para vocês. Mas o grande pulo do gato é esse, é que você não tem desperdício. O desperdício é mínimo, não é isso, Lívia? Exatamente. Essa questão de realmente só pagar. No Google, por exemplo, que é de uma forma bem literal isso, quando você anuncia, por exemplo, o seu site no Google, se ninguém pesquisar pelo seu nome, ele não vai mostrar. Então você não precisa pagar. Você coloca ali um valor por dia, mas ele provavelmente não vai gastar esse valor por dia se você não tiver pesquisa. E aí, se você tem pesquisa, você tem pessoas interessadas, você tem resultado, e aí é mais do que justo que você pague. Então, realmente é uma coisa que é muito sem desperdício. Outro ponto é que muita gente, em 2020, a gente falava mais sobre isso de muita gente não vai fazer, né? Dessa questão do Oceano Azul. Muita gente não vai fazer, mas agora em 2024 já é uma coisa que está. Em 2022 também ficou bem comum que as pessoas fizessem tráfego. E agora em 2024 a mesma coisa. Só que aí a gente continua quase com o mesmo argumento. Só que agora a gente explica que muita gente não vai fazer direito. Muita gente vai fazer, mas não vai ser direito, não vai fazer da forma certa. A gente teve muita experiência com isso em algumas campanhas que a gente orientou o pessoal e a gente teve problema com a escolha do gestor de tráfego, com o andamento da campanha com o gestor de tráfego. A gente precisou avisar que não estava dando certo, que precisava ser trocado. E muitos desses problemas era porque o gestor de tráfego o gestor de tráfego ele faz o básico, ele aperta o botão, ele sabe como a plataforma funciona, mas poucas pessoas fazem do jeito certo, fazem direito. Então, ainda é uma coisa que é muito
incomum de acontecer é ter uma campanha onde o tráfego é uma das coisas que é muito bem pensada, que as pessoas levam em consideração, que a equipe de comunicação tem um interesse em fazer conteúdos específicos para isso. Normalmente impulsiona aí o que dá, pega aí o que eu coloquei no orgânico mesmo e joga alguma coisa, mas o diferencial está aí, em você fazer direito, em você usar a própria inteligência da ferramenta para mandar a ideia de conteúdo para a produção, né? Não só pegar o que vem, você mandar e demandar coisa para o pessoal também da equipe de campanha. E é justamente isso que é o último ponto dessa questão do diferencial, que é a criatividade de conteúdos que a própria ferramenta dá como ideia. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de anunciar para pessoas que são, no caso do Elejas, por exemplo, eu tenho a possibilidade de anunciar para pessoas que são seguidores do Elejas. Então, ali cerca de 85 mil pessoas, a gente tem um público que é de 85 mil pessoas, são só os seguidores do Elejas nesse momento. Eu tenho como anunciar para essas pessoas e eu preciso usar da minha criatividade para chamar a atenção dessas pessoas. Então, um anúncio que eu posso fazer, por exemplo, no Elejas, é da gente chegar e falar, a primeira frase ser, eu sei que você me segue, eu sei que você é meu seguidor. E acabou. Você já chama a atenção da pessoa ali. A mesma coisa com o candidato, a mesma coisa com o político. Você pode pegar conteúdos ali para você fazer que são direcionados para o público que você sabe quem são. Você tem público de pessoas que se envolveram no seu perfil nos últimos 7 dias, 30 dias, 6 meses, um ano, até um ano tem. Você tem pessoas que te mandaram, você consegue segmentar só por quem mandou uma mensagem para você, você consegue segmentar só por quem salvou uma postagem sua. Então, tudo isso vai definindo o nível de qualificação que essas pessoas têm e de interação que elas têm com o teu perfil. E aí você tem que responder a essas pessoas à altura, tem que falar do jeito que elas, no nível de amizade ali que elas têm com você. Então você não vai precisar se apresentar mais para essas pessoas. Conteúdos em que você se apresenta, você joga para quem não te conhece ainda. Você poupa tempo, poupa dinheiro, porque aí você não precisa falar tanto para essas pessoas mais, elas já te conhecem. E aí você vai acertando esses conteúdos com criatividade, com as informações que nem precisa tirar da cabeça, nem precisa inventar, são informações que a própria Meta dá, que o próprio Google dá. Então, a É, própria ferramenta, ela dá e muita para ideia. as pessoas que não lhe conhecem, você tem como utilizar esses dados que as ferramentas têm à disposição dessas pessoas, para você se conectar com essas pessoas a partir de informações que as plataformas têm sobre elas. A plataforma, ela não pode dizer quem é a pessoa, mas ela lhe entrega um monte de características que as pessoas têm. Então, por exemplo, esse exemplo que Lívia deu, que eu posso fazer um conteúdo do Eleja dizendo assim: eu sei que você me segue. O cara vai dizer: gente, eu sigo mesmo. Como é que ele sabe que sou eu que estou aqui? Eu não sei que é você, eu sei que você me segue, mas eu não sei quem é você. Então, no processo eleitoral, você que é candidato, você vai poder fazer um conteúdo dizendo: você, mulher. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer: gente, como é que esse cara sabe que eu sou mulher? Porque a Meta entregou para a gente a informação de quantas mulheres, quantos homens tem na cidade. Você que é mulher e tem até 25 anos. Aí a mulher vai dizer: opa, como é que esse cara sabe? Né? Você que é homem, você que vai votar pela primeira vez nessa eleição. O cara vai dizer: gente, como é que ele sabe que eu vou votar pela primeira vez? Porque a gente vai fazer a conta de quem está naquele cálculo de quem vai votar pela primeira vez, dos 16 aos 18 anos e tal. Não sei o quê. Então, assim, tudo isso, né, o que Lívia está falando é que, assim, o tráfego pago ele não é apenas para você pegar aquele conteúdo comum que você faz e dizer: não, impulsiona esse conteúdo aqui. Não, ele vai lhe dar insights que, a partir desses insights, você vai produzir o conteúdo baseado no insight. Só que para isso você precisa ter alguém pensando dessa maneira, e não uma pessoa que simplesmente vai chegar e dizer: posta aí que eu impulsiono. Ou então, diga aí o que é que você quer impulsionar e produza que eu encontro a estratégia para isso. O estrategista de tráfego, o profissional de tráfego, ele precisa, e aí eu estou falando para você que quer ser profissional de tráfego e para você que vai contratar profissional de tráfego. Ele precisa ter essa cabeça de estrategista, ele precisa lhe trazer insights para direcionar o seu trabalho. Não é isso, Lívia?
Exatamente. Ele funciona como o pessoal usa esse termo de gatekeeper, né? O cara que fica no portão, ele diz quem passa e quem não passa. Não é Isso. porque você foi contratado, não é porque você está trabalhando para um candidato que tudo que te pedirem, você vai fazer. Tem coisa que é da sua alçada, você pode dizer que não faz, que não entra, que não passa, que não impulsiona. E aí também tem que usar desse profissionalismo, dessa experiência que o gestor tem de dizer e de segurar a bomba também, dizer, ó, eu não vou colocar isso, eu assumo a responsabilidade, ou eu quero fazer dessa forma e eu assumo a responsabilidade, e tudo isso vai com teste, tudo isso vem com o tempo de você trabalhando com essa área. Para continuar aqui, é só um adendo para explicar o que é, né, o tráfego pago. O tráfego pago, anúncio, impulsionamento, patrocinado, é todo tipo de mídia que você paga para que apareça para as pessoas. Então, se você está pagando para aparecer uma publicação, isso é tráfego pago, isso é anúncio, isso é mídia paga. Você paga para chegar nas pessoas que você quer, não necessariamente em mais gente, mas nas pessoas certas. E aí, tráfego pago é a terra em que você manda. Então, enquanto a gente está ali no orgânico, em que eu posto uma coisa e eu não tenho certeza de quem vai ver, eu não tenho certeza exatamente de para quem vai chegar. Eu sei que vai chegar para as pessoas que estão próximas de mim, eu sei que vai chegar para quem conversa comigo todo dia, do próprio comportamento do Instagram, ele entende que são as pessoas que estão próximas de você e joga para elas, mas eu não tenho certeza muito além disso. Já no tráfego, eu sei onde é que eu vou jogar, eu sei para quem que eu vou mandar, eu consigo definir tudo isso. Então é uma terra que eu mando e o orgânico não me dá essa possibilidade de eu ter tantas escolhas assim, de eu ter tantas configurações assim. Então, isso o que é a mídia paga, o tráfego, o anúncio e impulsionamento, e essa é a vantagem que a gente tem de usar esse tipo de ferramenta ao nosso favor, tanto em campanha quanto em mandato, em qualquer projeto que seja num comércio, né? E não é diferente quando a gente parte do princípio que mandato, que campanha é um projeto sério, é um projeto que tem que ter uma equipe, tem que ter uma organização, como foi falado na primeira aula, tem que ter toda uma estrutura de empresa mesmo, de coordenações, de diretorias. Então, a gente também tem que tratar a área da comunicação da mesma forma, de forma profissional e usando as ferramentas que estão aí para a gente usar. Então, o tráfego, ele funciona como se fosse uma plataforma, por exemplo, do Magalu. O Magalu, ela tem a plataforma do comprador, do consumidor, e ela também tem uma área, se eu quiser, por exemplo, vender alguma coisa, eu consigo entrar numa área de produtor, de fornecedor, e aí eu coloco meus produtos para vender pelo Magalu. E aí, quando a gente entra, por exemplo, pesquisa por tênis, por exemplo, no Magalu, aí lá embaixo aparece vendido e entregue por Netshoes, por exemplo. Não é o Magalu que fez o tênis, não é o Magalu nem que vai vender, nem que vai entregar, mas a Netshoes alugou dentro do Magalu o espaço para vender os próprios tênis, porque ela entendeu que o Magalu ele está muito mais famoso, as pessoas passaram a comprar mais lá do que num site específico de tênis, do que num site específico de móvel. Então, eles alugaram aquele espaço para poder anunciar onde as pessoas estão. É a mesma coisa que acontece com a internet. Se a gente sabe que os eleitores estão na internet, que os moradores, a população inteira está na internet, a gente precisa falar com as pessoas através de onde elas estão, e essa é a possibilidade que o tráfego dá para a gente. Qualquer pessoa pode alugar esse espaço e aí anunciar para as pessoas, né? Literalmente qualquer pessoa, qualquer usuário consegue fazer isso, e não diferente da área da política também. Então a gente consegue entrar nessas plataformas, cada plataforma tem sua área de anunciante, então o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são do mesmo dono, da Meta. Então, a Meta é dona desses três, aí a gente tem um site em que a gente consegue usar para anunciar. O TikTok tem o dele, o Twitter tem o dele, Pinterest tem, Google, todo mundo tem o seu site de usuário e o seu site para anunciante. É como se fosse um painel de controle ali com as configurações, as ferramentas mais complexas, e é por isso que a gente precisa estudar para operar. Mas funciona dessa forma. E existem cursos por aí
para a gente aprender como é que a gente opera essas plataformas. Então, você pesquisa no Google como fazer anúncio, você consegue achar, você pesquisa um curso que fala sobre isso, vai aparecer um anúncio para você para vender curso de você aprender a fazer anúncio. É super normal isso acontecer. É quase uma pirâmide, né? Mas na maioria das vezes o curso ele realmente funciona. Então, o tráfego ele funciona assim, e aí que mora a diferença do gestor, nessa questão do curso, por exemplo, aí que mora a diferença do gestor de tráfego para o estrategista de tráfego. Quando a pessoa está ali entrando, vai dar, por exemplo, uma pessoa que não sabe ainda do que quer fazer dentro da área, quer trabalhar com campanha, quer trabalhar com política, mas não sabe exatamente o que fazer, ou uma pessoa que está estudando sobre tráfego e viu a oportunidade, por exemplo, agora de 2024 de trabalhar com isso e ganhar uma grana boa, essa é a diferença que vai fazer com que bons profissionais se destaquem mais. Essa diferença de tratar tráfego pago como estratégia também e não como só os botões, né? Não adianta você aprender a usar a plataforma, você aprender a usar o painel de controle ali direito, saber para que serve cada botão, saber que você não deve apertar aqui, você não deve apertar ali, mas você simplesmente não saber por que, que você deve apertar cada um dos botões. Você tem que entender também o que é que funciona melhor, para quando funciona melhor, para quem funciona melhor, e essa é a diferença da estratégia quando a gente vai falar de fazer anúncio. E aí, são 3 elementos que fazem um tráfego pago bem feito, que aí é a técnica, a estratégia e o conteúdo, que a técnica está ali em apertar o botão, em conhecer a ferramenta, em aprender, sentar para estudar, sentar para conhecer, do mesmo jeito que a gente já sentou um dia para estudar informática, para saber como é que abre uma planilha do Word, para saber como é que estuda uma ferramenta, para saber como é que mexe no e-mail, para saber como estuda qualquer tipo de coisa, é quase um manual de instruções. Essa é o que vai aprimorar a nossa técnica. A estratégia é experiência, é estudo de caso, é comprar curso, é aprender com quem já fez campanha, é aprender com quem estuda marketing político, é aprender com quem está no campo aí para fazer, já faz campanha há muito tempo, então a gente encurta esse aprendizado para ensinar para as outras pessoas e elas entenderem por outros pontos de vista. E o conteúdo, que é o que vai ser impulsionado. Então, não tem como a gente fazer tráfego se a gente não tem o que fazer o tráfego. Então, tem que ter conteúdo, tem que ter imagem boa, tem que ter vídeo bom, tem que ter conteúdo de qualidade, tem que ter alguma coisa que interesse as pessoas. E aí, vamos para a parte do que o tráfego é capaz de fazer. Só para comentar isso que Lívia estava falando, se você não tem esses 3 elementos, não vai dar certo. Se você tem, por exemplo, você sabe a estratégia. Por exemplo, como o Lívia falou, eu comecei a trabalhar com tráfego pago em 2012. Em 2012 eu já estava fazendo tráfego pago. Não era Meta ainda, era só Facebook. Não deixava fazer tráfego pago no Instagram e eu já estava mexendo com isso. Só que hoje eu não sei fazer. Se alguém me colocar na BM e disser, cria uma campanha aí, eu não sei. Mas eu tenho a estratégia. Então, eu consigo dominar 2 áreas aqui. Eu consigo dominar a estratégia, eu sei a estratégia de tráfego, e eu consigo dominar o conteúdo. Eu sei desenvolver os conteúdos que vão funcionar, mas eu não tenho a técnica. Então, eu não consigo rodar uma campanha de tráfego. Se ele pedir para eu fazer hoje, eu não consigo. Eu posso entrar amanhã, passar uma manhã assistindo tutorial no YouTube, comprar um curso e amanhã eu posso saber. Só que a questão é a seguinte, a técnica é a mais fácil de conseguir. Por isso que a gente sempre diz, não é você pegar qualquer gestor de tráfego e o cara dizer, eu entendo de tráfego, pode deixar que eu faça a campanha. Cara, não vai dar certo. Se ele não tiver noção da estratégia e se ele não souber, se ele não puder contribuir com essa coisa do conteúdo que a gente já falou, e se ele não tiver entendimento de como é que aquele conteúdo vai se encaixar no projeto da campanha, não vai dar certo. Então é muito importante você entender, precisa ter os 3 botõezinhos ligados. Tem que ter um bom técnico, um bom apertador de botão, tem que ter uma pessoa que entenda de estratégia de tráfego, não confunda com estratégia de campanha,
estratégia de tráfego, e tem que ter uma pessoa que entenda de conteúdo, tem que ter uma pessoa que saiba qual conteúdo fazer, não apenas fazer o conteúdo para botar o tráfego para rodar, como fazer o conteúdo a partir dos insights que o tráfego trouxe para você. Aí eu queria agora, Lívia, que você continuasse falando, basicamente, eu vou passar 3 tópicos, né? A ideia é assim, o que é que o tráfego é capaz de fazer? E aí eu queria que você falasse para prefeito, para vereador e do ponto de vista também do profissional, do estrategista, o que é que ele, quais são os, a gente está falando de pulo do gato hoje, então quais são os pulos do gato no caso de prefeito, de vereador e de estrategista? Massa. Pronto. Para prefeito e vereador, a gente tem uma diferença na forma em que o voto é construído, na forma em que o voto é conquistado, por uma diferença que vereador a gente elege, né, mesmo nas menores cidades a gente elege no mínimo 9, e a gente tem o caso do prefeito que é só 1. Então, essa diferença faz com que a forma que o voto é construído seja também diferente. A lógica que a gente usa, que o eleitor usa para escolher uma pessoa para ser representante, para prefeito e para vereador, é diferente. Então, vamos começar por prefeito, né? O foco, quando a gente vai falar de estratégia geral, mais ligado também para o tráfego, é o foco na solução de problemas para cada núcleo. Então, a gente tem ali uma necessidade maior de tratar de muitos assuntos para uma pessoa só. Então, a gente pode ter bandeiras, a gente pode ter alguns pontos chaves, é importante que a gente tenha isso e que isso esteja ligado com a identidade da pessoa, com a linha editorial, com quem a pessoa é. Então, se o candidato a prefeito também for um médico, também for um advogado, também for um engenheiro, também for um professor, também for um vendedor, um comerciante, um empresário, isso tem que rebater ali na essência e na comunicação dele, e ele precisa usar isso como uma forma de inspirar as outras pessoas também e de demonstrar que ele tem autoridade em certos assuntos e que essa experiência que ele teve vai ajudar na gestão quando ele for eleito. E aí, só que esse foco ele não pode ser tão restrito assim, porque querendo ou não, a gente tem que agradar a muita gente, porque o cargo é só, né, a chance para você pegar é de uma só tem uma cadeira, no caso de vereador é diferente. Então, tem aí duas orientações, né, para oposição e para a situação. No caso da oposição, tem um problema que a gente vê muito aqui, que é o candidato a prefeito, que ele é de oposição e que ele só reclama o tempo inteiro, ele só bate, bate, bate e ele não mostra nenhuma solução. Então, isso daí, ao longo do tempo, vai ficando chato para a própria população e vai ser um prato cheio para a oposição dele, né? No caso, para quem está na situação, porque a gente não vai, eles não vão ter tanto o que rebater, porque o cara não apresentou nenhuma solução e só sabe bater, só sabe reclamar. Então, o senso do eleitor dizer, esse daí ele sabe reclamar, ele quer bater, ele é de oposição, mas o que ele está fazendo para resolver? O que vai me provar que ele, se fosse ele no lugar, ele resolveria de verdade? Então, insatisfação tem que vir com solução junto. Se não vier, vai ser só mais uma reclamação, vai ser só mais uma oposição batendo de frente, e aí não vai ter nenhum tipo de conteúdo que gere essa transformação, que gere esse convencimento do eleitor de que o candidato ele está prestando atenção no que está acontecendo, ele está preocupado com as coisas que estão acontecendo na cidade, mas que ele sabe resolver. É importante essa última parte, de que ele mostre que ele sabe resolver, né? Para a situação, manter a ideia de que o que já tem de bom vai melhorar ainda mais, né? Se tem, né? Claro, a gente tem que partir do princípio também que não tem como mascarar as coisas. Se a gestão foi uma boa gestão, se as coisas realmente melhoraram, se existiram pontos, fatores importantes, se a cidade cresceu de alguma forma, é importante que isso seja comunicado, é importante que isso seja dada a devida ênfase, e aí usar isso como base para dizer, isso daqui está sendo feito, isso daqui foi cumprido,
e só daqui só vai melhorar, daqui só vai passar a ser melhor, e a gente pode usar esse tipo de argumento também. Para prefeito ainda, a última coisa que a gente tem para orientar é que segmente o máximo que puder de acordo com a estratégia. Então, se a gente tem, se você tem uma equipe que consegue pensar em muitas ideias, que consegue se reunir todos os dias para pensar no que pode ser feito, para pensar em conteúdos que podem ser produzidos, aproveite isso para produzir o máximo possível, para criar roteiro, para criar ideia, para fazer qualquer tipo de conteúdo que dê para fazer, para que esse volume também faça com que a frequência de conteúdos novos saindo todo dia seja maior também. Quando a gente tem uma frequência maior, quando a gente tem um volume maior de produção de conteúdo, é mais fácil que a gente acerte, né? Vira um funil. Então, se você faz, na época da campanha, você posta 10 conteúdos por dia, é muito provável que 2 conteúdos deem muito certo do que se você posta só um. Se você posta só um, você está apostando todas as fichas em um conteúdo só. Então, essa frequência, esse volume também é importante para que haja uma análise do que está dando certo e do que não está dando certo. E aí também não é só postar e ficar fazendo a mesma coisa até o final da campanha. Tem uma camisa que a gente usa muito aqui, que é planeje, execute, analise e resolva. Então, essa parte do analisar também é importante para que a gente não fique só colocando, não veja se está dando certo ou não, e aí só espera a campanha acabar, e quando vê, tem muita coisa que podia ter sido resolvida no meio do caminho e não foi por falta de análise, por falta de relatório, de conversa, de reunião, de alinhamento. Então, é bom segmentar o máximo de acordo com a estratégia, e é importante que seja de acordo com a estratégia, porque muitas vezes pode chegar assim uma galera que sabe, eu, por exemplo, consigo segmentar no Facebook pessoas que têm interesse em rock, pessoas que têm interesse em cartoon, em Naruto, coisas aleatórias desse tipo. Então, também não faz sentido eu chegar e dizer, a gente sabe, eu consigo segmentar pessoas aqui que gostam de Naruto. Vamos fazer um conteúdo para eles? Não faz muito sentido, talvez, com a linha editorial do candidato, com a cara do candidato. Então, nem tudo também que a gente pode usar como ideia para fazer conteúdo deve ser produzido. E aí a gente tem que segmentar de acordo com a estratégia. A gente pode usar o que a ferramenta tem para dar para a gente, os interesses que a ferramenta tem para dar, mas também sem fugir muito, sem brincar demais, porque aí fica parecendo que a gente só está procurando coisa para produzir conteúdo e não tem o mínimo de estratégia, não tem o mínimo de assertividade. Para vereador, a gente tem uma diferença aí em como o voto é conquistado, em como o voto é construído, que aí para vereador, normalmente a gente trabalha com um sistema de indicação, né? A gente pesquisa melhor o prefeito, a gente pensa melhor em quem a gente vai eleger como prefeito, porque é uma pessoa só, vai ser o centro das atenções por 4 anos, vai ser a pessoa que vai ser responsável por muita coisa no seu dia a dia, na sua vida, ele que vai executar muita coisa. Mas para o vereador, ele não tem ação direta necessariamente na minha vida. Ele vai facilitar algumas coisas para mim ao longo desses 4 anos, mas ele não vai executar tanto quanto a autoridade que um prefeito tem. Então, para vereador, o voto que a gente constrói, ele é mais por indicação do que por consideração de fatores, consideração de características. Então, aí a gente coloca o tráfego para funcionar como se ele fosse um funil, com as 3 fases que a gente consegue identificar aqui para fazer um marketing bem feito para vereador. Né? Normalmente, quando chega a campanha, a gente escolhe o prefeito, às vezes é até pela família, às vezes é por afinidade mesmo, às vezes é enfim, pai, mãe que era político e aí está indicando o filho, está indicando alguém, por questões mais emocionais, que a gente também escolhe muito, a gente também vota com o coração. Mas para vereador, a gente vota com o coração de jeito diferente, a gente vota em quem os nossos próximos, pessoas próximas confiam.
Então, normalmente é a última pessoa que a gente vai pensar em quem vai votar, é o vereador. E aí é numa conversa no final de semana, no churrasco, você vira para sua prima, sua irmã, olha e pergunta: em quem é que tu vai votar para vereador? Ah, vou em fulano. Porque isso, isso e isso. Ela dá 3 argumentos, você confia em quem você está perguntando, porque é sua família, porque é sua irmã, é gente próxima de você. Então, não precisa de muito argumento para se convencer de que vale o voto. E nem é o vereador, nem é o candidato a vereador que vai fazer isso. Normalmente são pessoas que estão na roda ali de conexão com o candidato, pessoas que elas passaram por esse funil e aí elas vão fazer esse trabalho de advogado mesmo do vereador, do candidato, para que consigam outras pessoas. Então, vira uma redezinha onde tem uma pessoa que acreditou no projeto e aí ela fala com mais duas, que falam com mais duas. Então, por isso que é uma construção de voto mais por indicação. E aí a gente tem a primeira fase, que é a fase da aquisição, que é quando você consegue puxar a atenção para quem não te conhece ainda. Então, são estratégias de conteúdos para quem ainda não conhece você. E aí você passa para a retenção, que é a fase do meio, onde essas pessoas, né, pensando num funil, onde essas pessoas elas não te conheciam ainda e elas passam a te conhecer, e aí elas entram de um público que ainda não era envolvido seu, de um público que ainda não conhecia o seu perfil, ela passa a conhecer, e aí você tem que reter essas pessoas. Então, não é porque elas passaram a te conhecer que você vai aparecer para elas. O tráfego não, ele precisa ser feito para as pessoas que também te conhecem, ele precisa ser feito para seguidor, precisa ser feito para manter, para nutrir essa relação que você tem. E aí esses conteúdos são diferentes, são conteúdos de já relacionamento, criação de conexão, conteúdos mais próximos, você não precisa mais se apresentar para essas pessoas. Então você vai poupando tempo quando você vai passando por esse funil. E aí essa pessoa, se ela não te conhecia, gostou do seu conteúdo, deu com a sua cara, e ela vai para a parte de retenção. Daqui a um tempo, se você nutrir bem esse relacionamento, se você criar conexão, ela vai para a parte de indicação, que é a última, que é a mais importante, que a gente chama, que é ela vira o seu advogado, ela vira o seu defensor. Então, quem te conhece vai votar em você, mas além de votar em você, vai começar a te defender e indicar. E aí, mesmo se ela, com um trabalho de comunicação e marketing bem feito, mesmo se ela nunca te viu na vida, ela vai ter muitas coisas boas para falar sobre você. Ela vai lembrar de um vídeo que você fez ajudando fulano de tal, e aí você vai escutar uma pessoa que nem conhece o candidato contar essa história como se ela estivesse lá. Esse é o trabalho da advocacia, da defensão do candidato, quando você chega nessa parte de indicação. Então, você precisa, lá no começo, você precisa ter conteúdos assertivos para que quem não te conhece passe a te conhecer, passe a gostar de você, passe a conviver com você todos os dias. Então, ver os teus stories todos os dias, realmente cria uma rotina que você aparece, por isso que é importante que tenha essa frequência nas redes sociais, que você apareça todos os dias, que você compartilhe a sua vida, para que as pessoas se sintam próximas, e aí elas vão passar para o fundo do funil, que é um funil em que não precisa muito para que elas votem em você de graça e que elas também convençam outras pessoas que aquilo vai fazer diferença na vida da família, na rotina, que você é uma boa pessoa para ser escolhida para representar os cidadãos lá na Câmara, por exemplo. E na questão do estrategista também, tem alguns pontos que precisam ser tratados, que de algumas chaves que muita gente que trabalha, que veio dessa área de tráfego, que veio dessa área de publicidade, não se atenta muito, porque às vezes é uma cabeça mais voltada para vendas, para conversão, e aí o tráfego, um gestor de tráfego que trabalha só com político, ele larga um pouco dessa questão de dinheiro, de o que volta, o que eu invisto, o que volta. A gente, quando trabalha com varejo, com comércio, né, no próprio Eleja-se, por exemplo, a gente tem uma métrica do Eleja-se que é quanto a gente investe e quanto volta. Num comércio, a gente tem uma métrica que é quanto investe e quanto volta. Quando a gente vai trabalhar com tráfego para política, para campanha, a gente não tem essa métrica. Ninguém paga
o anúncio. O anúncio ele não serve para isso, não serve para alguém tirar, passar um cartão, comprar uma coisa. Ele serve para você convencer as pessoas de que vale a pena que elas deem atenção a você. E aí essa Pela conversão ela é lógica, para você conseguir ter esse resultado, eu brinco sempre que eu digo que o cara precisava ter um pixel instalado na urna, né, que era para o isso, cara chegar e fazer o anúncio e dizer: "Ó, pronto, esse eleitor aqui caiu, né, na minha campanha", mas, enfim, exatamente, não não tem como. temos ainda. Exatamente, não tem como. Se tivesse, seria ótimo, que aí acabava as compras de voto, mas ainda não, a gente não tem como saber. Então, é um trabalho subjetivo. A gente larga um pouco dessa questão de número, 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 e aí a gente passa a ter um trabalho em que a gente vai ser, vez ou outra, FBI, que a gente vai olhar comentário, por mais que não pareça que é um trabalho de um gestor de tráfego, mas vai lá no anúncio, vê o que o pessoal tá falando, porque muitas vezes a resposta se o anúncio está dando certo ou não está na taxa de visualização, não está na taxa de clique, não está na taxa de curtida. Às vezes isso está normal, está tudo certo. E aí, quando você vai ver o anúncio, ele está rodando para um público que está dando resultado porque o público está esculachando o anúncio. E aí você só vai saber isso se você entrar, olhar os comentários, e aí com isso você toma uma ação de ver o que você fez errado, se você anunciou para o público errado, se você segmentou para uma localização em que ali o candidato não é bem-vindo. Então não adianta a gente, por exemplo, questão de vereador, tem muito caso de vereador que ali no bairro já é ele pronto, não tem como nem entrar mais ninguém. Então, ter um anúncio de um outro candidato a vereador rodando ali pode ser perda de dinheiro. Ali ele não tem mais o que fazer. E só vai dar comentário negativo se alguém de outro bairro olhar esse anúncio, chegar a ver esse anúncio, é a história da psicologia das multidões. Então, você vai olhar um conteúdo, aí você tem uma opinião sobre isso, aí você olha o comentário e você, a partir dos comentários, você é convencido do contrário na hora. A gente leva muito em consideração a opinião alheia quando a gente vai tratar disso. Então, ter essa pesquisa subjetiva, ter essa visão subjetiva sobre os anúncios que a gente faz, é um diferencial, é uma coisa que dá trabalho, é chato ficar entrando nos anúncios e olhar comentário por comentário, dar uma olhada se tem algum comentário que pode surgir, pode chegar e você dar uma sugestão para a galera do conteúdo, de um conteúdo vacina, de uma coisa que a galera está sentindo falta. Então, às vezes você está falando sobre uma questão de uma proposta, por exemplo, da saúde, mas está todo mundo perguntando o que é que o cara tem para falar sobre a segurança. Então, a galera de interação e o gestor também, eles são responsáveis por ver o que é que o pessoal também está pedindo. E aí manda para a galera da produção e eles fazem o que a gente chama aqui de conteúdo vacina. Então, vem da resposta das pessoas, é uma tréplica, basicamente. E aí, o tráfego como pesquisa, né, que é essa questão, você usar o resultado do tráfego como uma informação para você fazer mais conteúdo sobre, para você repensar a estratégia. E o ponto de baixo que também fala sobre pesquisa, que é saber ler pesquisa, é importante também para você fazer um bom trabalho. Por mais que não seja a sua especialidade, você saber pelo menos o que tem ali, você saber para onde ir, você saber alguns termos, é importante para fazer um trabalho de tráfego, porque pesquisa tem muita coisa importante que facilita para a gente, coisa que a gente ia descobrir só depois de muito tempo anunciando, a gente consegue descobrir com a pesquisa que foi feita, principalmente na questão de prefeito, por exemplo, né? Na campanha de 2022, a gente trabalhou para um candidato ao Senado que eu sentei tava o rapaz da pesquisa, o cara da pesquisa, tava Emerson, e aí eles iam conversar sobre o resultado da pesquisa, né? Então tava ali o profissional que fez a pesquisa e que ia comentar sobre o estrategista, e aí eu tava junto. Emerson me chamou para ouvir a conversa, para analisar algumas coisas. Eu recebi uma cópia da pesquisa e eu fiquei lá escutando, basicamente só escutando, mas muita coisa que eles conversavam
eu grifava, eu anotava, porque já me dava insight sobre algum conteúdo que a gente podia fazer. Então, sobre lugares específicos que eu tinha que atingir mais no tráfego quando eu fosse fazer, sobre faixa etária que eu tinha que atingir mais, porque a gente precisava conquistar essas pessoas. Então, saber ler a pesquisa, saber entender o que a pesquisa também tem para dizer, é importante, por mais que não pareça que é trabalho nosso. Ghost posts também são muito importantes. Esses ghost posts são postagens fantasmas. A gente usa muito isso, que aí, quando a gente vai fazer tráfego, não necessariamente a gente impulsiona o que já existe. A gente pode criar anúncios direto lá na plataforma, e são anúncios que eles não existem no feed do candidato. Então, você não vai ver ele no feed, só quem vai ver é quem eu selecionei para ver, quem eu segmentei para ver. E aí é uma possibilidade que a gente tem de falar com as pessoas certas, de colocar o conteúdo certo. Então, para homens eu boto um conteúdo, para mulheres eu coloco outro conteúdo, para as pessoas mais velhas eu falo de um jeito, eu tenho um vídeo que fala das coisas de um certo jeito, para pessoas mais novas eu já começo o vídeo de forma diferente para conseguir captar a atenção dessas pessoas. Então, esses conteúdos que são fantasmas, eles não existem, eles fazem muita diferença quando a gente vai falar com núcleos específicos e aí usando da assertividade que a gente está sempre conversando aqui. A questão também da exatidão e da precisão, né? A gente precisa ter exatidão e precisão. A comparação que eu faço é de conteúdo e público. Quando a gente tem, por exemplo, vai dar 5 tiros num alvo, e aí a gente acerta todos os tiros na parte de cima, eu consegui colocar todos na parte de cima, todos muito perto uns do outro, mas não foi no meio. Então, aquilo ele foi preciso, mas não foi exato, porque não estava no meio do alvo, que era onde eu queria que fosse colocado. E aí. Eu costumo dizer que é quando o cara erra em cheio, né? Isso. O cara diz, errou em cheio. Exatamente. Então, às vezes, uma coisa está certa, a mira está certa, mas o lugar que era para atirar está totalmente errado. E aí, essa comparação que eu faço com o público e com o conteúdo. Então, às vezes, eu tenho um conteúdo que ele é muito bom, um conteúdo que interessa as pessoas, que foi bem produzido, que tem todos os requisitos de ser um conteúdo que funciona bem, e aí eu jogo para um público que não está nem um pouco importado em ver com isso, interessado em saber o que isso vai mudar na vida deles. Então, um conteúdo, sei lá, sobre faculdade, escola, para uma galera que já provavelmente se formou, não é pai, não é mãe de gente que está prestes a se formar, é mãe de criancinha ainda. Então, esse conteúdo sobre escola, sobre faculdade, universidade, não vai interessar esse tipo de pessoa. É um conteúdo que vale a pena, mas ele não está no público certo. E o contrário também. Então, eu tenho, às vezes, um público que é um público bacana, e aí eu jogo um conteúdo que não tem nada a ver com eles, e aí eu estou perdendo esse conteúdo colocando na frente das pessoas erradas, né? O famoso jogar pérolas aos poucos. E uma E coisa que eu acredito que vai acontecer muito na campanha desse ano, eu nem vou falar da grande burrada que a gente já está vendo acontecer, que é, por exemplo, eu estou aqui na Paraíba e de repente aparece um anúncio de um pré-candidato a prefeito de Santa Catarina. Já está acontecendo, é isso. impressionante. Então, isso já é uma falha, mas eu acredito que tem uma falha, que é tão importante quanto isso, que são situações, por exemplo, que você vai ter na campanha o candidato que ele vai pegar, ele vai usar a rede social como uma rádio, como uma televisão. Ele vai pegar um conteúdo que fala sobre um tema específico e vai jogar para todo mundo. Então, o candidato vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos fazer 5 vídeos. Eu vou fazer um vídeo sobre saúde, um sobre educação, um sobre moradia, um sobre emprego e outro sobre segurança pública. Sim, aí a gente vai direcionar como? Não, direciona para todo mundo. Não, mas peraí, pô, nem todo mundo vai ter interesse no vídeo sobre educação. Não, mas bota para todo mundo. E, inclusive, eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito, é o candidato querendo dar uma de estrategista. O cara chegar para o candidato e dizer, olha, doutor, deixa eu lhe explicar. Esse conteúdo aqui
a gente só precisa investir uma pequena verba e direcionar para um pequeno público. E aí o candidato vai chegar e vai dizer: não, eu quero que mostre para todo mundo. E aí, aquela velha história, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas vai ter muito desperdício de dinheiro por conta disso. Não apenas do candidato, como também, obviamente, vai ter o marqueteiro da campanha, que vai querer entender de estratégia sem entender, que vai querer entender de, sabe, a questão, por exemplo, da frequência, que é muito importante, né? Quantas vezes você precisa ver um conteúdo, ou quantas vezes você precisa ver um determinado candidato durante um certo período de tempo, né? E durante a campanha, por exemplo, como é que você divide isso ao longo da campanha, né? O candidato não pode estar aparecendo o tempo todo, todo dia, toda hora. Às vezes você tem que dar uma aliviada, né? Então, enfim, são muitos Isso. aspectos que eu acredito que, assim, o grande ponto que você traz, Lívia, é essa importância do equilíbrio entre a técnica, a estratégia e o conteúdo. Acho que o grande pulo do gato aqui é esse, né? Isso, exatamente. Se tem coisa às vezes até investir demais dá errado, né? Aqui Sim, a gente usa a lógica diferente em tudo, né? Em comparação da política com o comércio. Quando a gente tem ali, trabalha com varejo, trabalha com comércio normal, a luta da gente é fazer com que o comerciante, o cliente da gente invista mais. Ele normalmente não quer segurar o dinheiro, não quer investir, não quer botar dinheiro, não quer fazer nada. E aí aqui a gente normalmente às vezes tem um contrário, né? Não muito em mandato, mas mais em campanha, né? De chegar e dizer, ó, tá sim, isso aqui tudinho, pode colocar aí, torra o dinheiro todo. E às vezes nem precisava daquilo tudo, às vezes nem dá tempo de gastar aquilo tudo, porque aí tem todas as isso. questões técnicas, às vezes não tem muito público para aquilo, às vezes o cara quer colocar muito dinheiro, mas a cidade é muito pequena, e aí não tem a plataforma ela não gasta, né? Como ela trabalha em modelo de leilão, tem quantidade de dinheiro, de investimento, que ela não consegue gastar. E aí ela não vai gastar o dinheiro inteiro, ela vai segurar e quando você vai ver, tá lá um dinheiro sobrando, aí tem todo o problema com contabilidade, porque ficou um dinheiro dentro da conta. Quando acabou a campanha, ficou dinheiro dentro da conta, teve reembolso, teve isso, teve aquilo. Então, é importante a gente fazer essa média, fazer essa comparação, fazer esse planejamento direito, porque às vezes nem tudo se resolve com muito dinheiro. Isso. A gente teve na campanha 2022, a gente teve um caso, por exemplo, de uma pré-candidata que procurou a gente faltando 15 dias para o final da campanha, dizendo que estava com 600 mil reais, queria colocar 600 mil reais no tráfego, e só que queria iniciar o processo naquele momento, né? Que também é outro erro que as pessoas vão cometer muito, né? Vai ter candidato que vai ficar, não, não precisa, não precisa, não precisa, ou eu acredito que o que vai acontecer muito é muito candidato que não consegue entender a lógica do tráfego pago, não sabe que existe, ele entra na rede social, aparece anúncio para ele o tempo todo, mas ele não consegue entender que ele pode usar aquele canal para ele aparecer para outras pessoas. E aí, quando começar a campanha, que o cara começar a ver os concorrentes aparecendo, aí ele vai correr atrás e vai dizer: não, eu preciso fazer isso. E não vai dar mais tempo, né? Então é por isso, inclusive, que eu tenho falado desde o primeiro dia aqui das nossas aulas que o objetivo desse evento é gerar consciência para você que vai se candidatar, que o tráfego pago é um grande pulo do gato na campanha desse ano. Você com certeza vai conseguir. Se você estiver numa cidade, lhe digo com toda certeza, se você estiver numa cidade, candidato a vereador, em que ninguém usar tráfego pago e você utilizar da maneira certa, só o tráfego pago será capaz de eleger. Só com o tráfego pago você já se elege. Agora, não é esse tráfego pago de ficar apertando no botãozinho azul e mandando para todo mundo, né? O botãozinho azul nem vai funcionar mais, nem está funcionando mais para a política. Então, é uma coisa que não rola. Lívia, entregou tudo. Tinha até umas questões aqui que eu queria fazer, como usar e tal, mas eu acredito assim que
você entregou tudo que a gente precisava, o grande pulo do gato está aqui, a gente atingiu o objetivo que é gerar consciência, aumentar a consciência das pessoas a respeito da importância disso, do que isso é capaz. Então, é muito importante deixar muito claro para os políticos, que a gente sabe que ainda tem gente que não tem esse entendimento, que a rede social ela é de graça, mas de graça ela entrega um pouquinho para a gente. Né? Quando a gente fala assim, não, mas a rede social é de graça. Não, a rede social ela é de graça para você consumir tudo que você quiser. Porque existe essa frase, né? Se você não paga por um produto, o produto é você. Então, quais são os principais produtos das redes sociais? Os principais produtos somos nós. Ela usa a gente para produzir o conteúdo, aí ela usa a gente para ver o conteúdo de quem pagou para a gente ver o conteúdo. Né? Então, basicamente, a lógica de funcionamento da Meta, por exemplo, do Instagram, mais especificamente, é essa. Então, ela dá o acesso para você entrar lá de graça. E aí você fica vendo os conteúdos. Aí, no meio dos conteúdos que você está vendo, ela coloca anúncios. Então, quando você posta um conteúdo, ela não mostra esse conteúdo para todo mundo. Ela mostra para uma pequena parcela das pessoas que lhe seguem e, eventualmente, para uma pessoa ou outra ali fora dos seus seguidores. Agora, se você pagar, você destrava ela para mostrar para quem lhe segue, para quem não lhe segue, enfim, para quem você quiser. Agora, você precisa saber dominar. É uma ferramenta como qualquer outra e que você precisa saber dominar. Lívia, eu queria fazer uma última pergunta. Eu nem vou perguntar como usar o tráfego agora. Eu vou perguntar para você, a pergunta é para usar tráfego agora? Para quem é pré-candidato a vereador, para quem é pré-candidato a prefeito, é para usar tráfego agora? E qual é a condição? Uma só, a condição essencial para que você possa usar o tráfego a partir de agora. Pronto. A primeira pergunta depende da outra, né? A resposta depende. Muita coisa aqui a gente sempre vai responder com depende. Então, para quem é para usar, né? Deve, pode, tá permitido. Essa é às vezes a dúvida que sempre chega para a gente, se pode mesmo, porque não está errado, não vai caracterizar a campanha antecipada. Então, é para usar. O que vai dizer se está certo, se está errado, é o tipo de conteúdo, o que você está falando, se você está só mostrando o seu trabalho, ou se você está infringindo alguma lei que não pode fazer. Mas, e essa condição é que é como se fosse um joguinho mesmo. Então, a condição para quem tem que, para quem consegue já fazer tráfego, para quem pode fazer tráfego, para quem deve, na verdade, né? Pode, todo mundo pode. Mas quem deve usar, para quem está apto para usar, é quem já domina muito bem as redes sociais, para quem já entende como é que o orgânico funciona, para quem já posta todos os dias, para quem já tem o que a gente chama aqui de arroz com feijão bem feito. Não tem como a gente fazer tráfego para um candidato, para um político que não posta, não tem como fazer tráfego para um político que não sabe se comunicar do jeito das redes, que só vive postando coisa para se livrar, que só vive enchendo linguiça. Então, esse tráfego, o tráfego ele funciona como um ventilador. Ele só vai espalhar o que você já faz. Se o conteúdo não é bom, ele vai espalhar conteúdo ruim e o resultado vai ser custo alto e resultado baixo. Custo alto e retorno muito baixo de resposta, de interação. A gente mostra os conteúdos para as pessoas, a gente consegue definir se eu vou mostrar o meu conteúdo para quem está mais propenso a assistir vídeo, para quem está mais propenso a fazer um comentário na minha postagem, mas a pessoa só faz se ela se conectar, se ela interagir com esse conteúdo. Então, se você não tem conteúdo bom, se você não tem uma mínima, né? Tem gente que consegue produzir conteúdo sozinho, beleza, tranquilo. Mas uma mínima estrutura para trabalhar o mandato, ou a pré-campanha, ou a própria campanha com seriedade, com processos, com tudo,
não adianta fazer porque vai só jogar realmente dinheiro fora. Então, a condição é ter o mínimo de estrutura e de processos para entender que é uma parte de uma equipe, de uma estrutura, de uma empresa, basicamente. E aí não tem, se a gente não trata como empresa, não precisa ter tráfego, porque tráfego é uma coisa que já é de um quesito mais profissional. Show de bola, maravilha. Então, gente, esse conhecimento aqui, do jeito que vocês estão pegando aqui no 0800, se não usar, é irresponsabilidade. Porque, assim, não tem condições, assim, tá entregue, o conteúdo tá aqui. Queria agradecer, Lívia, pela participação brilhante, enfim, era assim, não era isso tudo não que era para entregar, eu tô meio chateado aqui que não era para entregar isso tudo não, mas beleza, vamos lá. Não, porque na verdade como é para a comunidade e é para formação, então a gente entrega tudo e mais um pouco, mas aqui para a galera do gratuito, velho, vocês pegaram pulo do gato de verdade do tráfego pago. E aí agora eu vou passar os meus pulos do gato, Lívia passou os dela, aí eu quero agradecer a Lívia aqui, sua despedida aqui, Lívia, para a galera, para eu continuar aqui com o pessoal. Então, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Valeu. Quero agradecer aqui ao espaço, né? Foi um evento muito cheio de insights, até para a gente mesmo. A gente estuda muito por aqui e é massa a gente estar com pessoas que são muito bons profissionais, que são especialistas, porque em conversa aqui, em reunião interna, que não tem nada a ver com marketing em si, com a área que a gente trabalha, a gente consegue ter insights. Então, estar perto de gente muito bem qualificada, estar perto de gente massa, é um grande diferencial aqui do Elejas. Então, quero agradecer mais uma vez esse espaço, não só o espaço de agora, de estar falando com o pessoal aqui, de fazer essas lives, mas o espaço de fazer parte dessa equipe sempre é muito bom. E, enfim, me coloco aí à disposição, tanto ao pessoal da comunidade que vai assistir a gravação, quanto ao pessoal aqui dos comentários, pessoal que falar no Eleja-se depois, que falar comigo depois. A gente tem o costume aqui de sempre se colocar muito aberto a dar dica, a responder dúvidas, né? Seja aluno ou não, né? Alunos têm a prioridade de sempre, têm o acesso aí a gente de forma... O suporte, a gente tem um suporte personalizado para aluno, tem tudo certinho, mas a gente também tem essa mania de distribuir muito conteúdo gratuito, então é uma marca nossa aqui, e a gente faz de tudo para manter. Então, eu quero agradecer aí a todo mundo, a presença de todo mundo que está até aqui, até essa última aula, fechamento, e enfim, contem com a gente. E só para a galera saber aí, como a gente explicou para vocês que a gente está gravando, a gente gravou tudo de uma vez. Então a gente tá. Hoje você está na terça-feira, provavelmente deve estar aí por volta de 8 horas da noite. Nós estamos na sexta-feira, de 11h45 da noite. 23h45, a gente está terminando as gravações aqui, porque a gente gravou tudo no mesmo dia, juntou a equipe toda, ó, a prova aí. Então, queria agradecer, Lívia, que ficou para o final, o grande final, e custou caro para ela, que ela teve que expirar. Mas a galera tá toda aí, eu acho que vão sair para tomar um agora, vão entrar pela madrugada, não, brincadeira. E amanhã a gente tem mentoria da comunidade, amanhã sábado, né, para a gente que está na gravação, a gente tem mentoria para a comunidade. Então, obrigado, Lívia, mais uma vez. Não apenas pela participação aqui, mas seguindo a sua lógica, também por tudo que você entrega para a gente, por tudo que você ajuda aqui. É uma peça fundamental hoje do Elejas, como todas as outras, mas Lívia, inclusive, ela é meio que a dona dos produtos digitais do Elejas. Então, a comunidade, o calendário, a formação, então toda essa parte dessa solução tecnológica das plataformas, ela falou do suporte com muito carinho, do suporte e tudo, está dentro da alçada de Lívia aqui dentro do nosso projeto. Valeu, e como eu chamo ela aqui internamente, valeu, tio, obrigado. Valeu, tio. Até. Até mais. Deixa eu vir para cá para a gente encerrar. Gente,
chegamos à reta final aqui. Agora, como a gente diz aqui popularmente, agora é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Eu vou apresentar para vocês os meus pulos do gato, e aí eu vou logo avisando para vocês que vai ter coisas que a gente já falou sobre isso, né? Então, na verdade, eu vou fazer meio que um apanhado aqui de tudo, vou direcionar mais especificamente coisas que Mona Lisa falou, que Anne falou, que Raquel falou. Lívia, eu já falei com ela aqui agora, não vou precisar reforçar, mas tem alguns conceitos que permeiam todo esse projeto que a gente vai fechar com você aqui agora, a partir de, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulos do gato para você que vai se candidatar, para você que vai trabalhar na campanha. O primeiro, você já soube, né? Na verdade, é dividido, é um ponto, é um ponto que ele tem um segundo ponto dentro dele. Profissionalize a campanha. Gente, entenda o que eu estou dizendo. Profissionalize a campanha, mesmo que não tenha os profissionais. Não, Emerson, como é que eu vou profissionalizar uma campanha sem ter profissionais? O pulo do gato está aí. Porque você consegue profissionalizar uma campanha sem ter profissionais, bastando que você pegue pessoas, colaboradores, voluntários, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre voluntário, mas mesmo que você pegue essas pessoas que não têm competência, não têm um curso para isso, e você profissionalize a tarefa. E aí eu vou explicar para você. O que seria eu ter, por exemplo, um filmmaker, né? Como a galera está chamando agora, né? O storymaker. Como seria eu ter um storymaker profissional? Então, pela lógica, se eu dissesse assim, eu preciso de um profissional para ser meu storymaker, eu ia procurar alguém que é formado em publicidade, ou jornalismo, ou cinema, ou marketing, que tem um curso de graduação, que tem um diploma na parede, porque ele é um profissional para cumprir uma tarefa profissional. Mas se eu pego uma pessoa que ela tem capacidade, habilidade, vontade, disponibilidade para pegar um celular, aprender a manusear esse celular, aprender a configurar as melhores configurações para ter uma imagem maravilhosa, aprender a operar o CapCut para poder editar, colocar legenda, colocar efeito, colocar filtro, colocar, enfim, fazer um monte de coisa. Então, esse cara, ele será um profissional? Não, ele não será um profissional de comunicação, mas ele saberá produzir conteúdos para redes sociais de maneira profissional. Então, o que eu digo é assim: você não precisa ter por exemplo, um designer profissional trabalhando na sua campanha, mas você pode ensinar alguém a utilizar recursos que só os profissionais utilizam no Canva, por exemplo, ou no Corel, ou no Photoshop, ou no Illustrator, e aí aquele cara só vai saber fazer aquilo, mas ele vai saber fazer aquilo muito bem. Então, esse é o ponto. Você precisa ter uma campanha que trabalhe de maneira profissional, mesmo que você não tenha profissionais naquelas funções. Então, você vai chegar e vai dizer: olha, quem é que está fazendo, por exemplo, a gestão de relacionamento da sua campanha? É gestão de relacionamento, para simplificar, quem está respondendo seus comentários nas redes sociais? Não, é uma pessoa aqui. Mas ela é jornalista? Não. Ela é formada em, sei lá, relações públicas? Não. Ela é o quê? Ela é professora, professora do ensino primário. Ah, ela é professora do ensino primário. É, mas ela está fazendo isso de uma maneira muito profissional, porque ela se profissionalizou nisso. Então, ela está fazendo isso de uma maneira extremamente profissional. Então, quando eu falo que você precisa profissionalizar as pessoas, é nesse sentido, né? Então, esse é o ponto que eu queria colocar. O primeiro ponto, o primeiro pulo do gato, talvez até o mais importante. Emerson, então eu não vou trabalhar com profissionais. Aí eu vou trabalhar com voluntários. Entenda. Você pode não ter, essa pessoa pode não ser profissional, mas a relação dela precisa ser uma relação profissional.
A relação com você precisa ser profissional. Então, entenda isso. Você não precisa ter uma equipe formada apenas por profissionais. Se você tiver uma boa parte de profissionais, ótimo. Se você tiver todos profissionais, melhor ainda. Mas se você não tiver nenhum profissional, desde que eles saibam fazer aquela função de maneira profissional e de maneira direcionada para você, tá no jogo, tá valendo, vai funcionar muito bem. Beleza? Segundo ponto, a isso a gente já falou. Na verdade, eu estou fazendo aqui algumas revisões. A gente falou isso na nossa aula com Mona Lisa. Selecione por competência, habilidades, postura, comportamento e atitude. Então, competência é o que a gente chama de hard skills, né? Competência é o que você aprendeu no ensino formal. Competência é o curso que você tem, é o diploma que está lá na sua parede. Essa é a sua competência. Aí, habilidades é o que a gente chama de soft skill, ou seja, não é a competência para o trabalho que você vai fazer, é a competência para conseguir fazer esse trabalho de uma maneira melhor. Habilidades muito importantes são as habilidades de sociabilidade, então é você ter a habilidade de trabalhar em equipe, você ter a habilidade de trabalhar com as pessoas, de colaborar com as pessoas, você ter a habilidade de ter inteligência emocional é uma habilidade importantíssima, né? E aí, o que eu já falei numa aula passada, acho que foi na aula com Mona, postura, comportamento e atitude. Então, não adianta nada você ter uma pessoa que tem as melhores competências, o melhor curso, mas a postura dela está errada. Ela se coloca de uma maneira errada no seu projeto. A postura dela é uma postura arrogante, a postura dela é uma postura de distanciamento, é uma postura de confronto, isso é uma postura equivocada. Aí, comportamento, o comportamento da pessoa. Então, não adianta nada você ter o melhor profissional, mas o comportamento dele é de chegar atrasado, é de não estar disponível na hora que você precisa dele, é um comportamento de sair, por exemplo, a equipe toda está trabalhando aqui, aí todo mundo sai, vai todo mundo dormir, vai todo mundo descansar, para no outro dia tá todo mundo firme e forte. Aí, não, mas fulano, ele todo dia ele sai, vai tomar cachaça, vai para farra. Eu já participei de campanhas que a campanha era uma grande farra, terminava o trabalho, a gente ia todo mundo para farra, mas as campanhas, elas, primeiro que não eram campanhas profissionais como as campanhas precisam ser hoje. Segundo que as campanhas não tinham a exigência de produção que a gente tem hoje. Eu trabalhava em campanha que a gente fazia o horário eleitoral da televisão, então a gente tinha que produzir basicamente 7, 8 minutos de conteúdo por dia e pronto. Então ali a gente fazia roteiro, tinha uma equipe gigantesca para fazer, então a campanha dava para ser uma farra. Hoje em dia não dá mais. Então uma pessoa que não tiver o comportamento correto para fazer parte da campanha, essa pessoa tem que estar fora da sua campanha. E a hora de você saber é agora. Por isso que a gente está conversando com você agora, em fevereiro, porque você não pode esperar chegar julho, agosto, para você entender isso, né? E o último ponto, atitude. A atitude que eu estou falando vamos imaginar que você tem uma pessoa que é, mais uma vez, extremamente competente, um ótimo profissional, sabe fazer as coisas muito bem, mas no ambiente interno, isso acontece muito na política, vocês sabem disso, né? Eu conheço vários prefeitos que eu encontro com o prefeito, fala, velho, tudo bom, como é que vai, não sei o que, tal. Tá eu e ele. Mas, enfim, chegou a equipe, prefeito, o que é que o senhor vai, como é que o senhor vai trabalhar hoje? O que é que o senhor vai querer que a gente faça? Prefeito, governador, o senhor vai precisar que eu fique aqui durante a gravação? O senhor vai precisar de mais alguma coisa? Na hora que sai todo mundo, ei, meu irmão, e aí, como é? Bora, cuida. Então, às vezes, tem gente que não consegue entender, tem a atitude errada. Então, você tem, às vezes, aquele assessor, aquela pessoa que trabalha na sua equipe, ou você é aquela pessoa, e eu estou falando para lhe dar o toque, que você está ali trabalhando com o prefeito, e aí, quando está na frente de todo mundo, você fica tratando o prefeito de uma maneira que não é para tratar em público, né? Você fica tratando, por exemplo, pessoas da equipe, você fica tratando de uma maneira mal educada, de uma maneira grosseira. Então, esse tipo de atitude, ela é inaceitável. Você não pode ter pessoas que tenham essa atitude no seu projeto, né?
Quarto ponto, na verdade, né? Porque o primeiro foi dividido em dois. Tenha um contrato. Aí é onde entra essa questão de você não trabalhar com voluntário. Mesmo que a pessoa não esteja recebendo nada, estabeleça um contrato. Emerson, eu vou ter que fazer um contrato por escrito? Não, você não precisa fazer um contrato por escrito. Mas você precisa sentar com essa pessoa e você precisa definir muito bem com ela a dedicação. Olha, qual vai ser sua dedicação? Eu posso contar com você de segunda a sexta, das 10 da manhã às 14 horas? Pode, porque de manhã eu preciso ir para a academia, e aí 10 horas eu posso chegar aqui, e aí às 14 horas eu saio e vou para o meu emprego, ou eu vou resolver minhas coisas, ou eu vou assistir Netflix, ou eu vou viver a vida loucamente. Mas, pronto, então de segunda a sexta, das 10 às 14, você é meu, sou, pronto. Aí, tarefas, defina as tarefas. Isso é uma coisa que você não precisa colocar num contrato formal e tal, mas você pode escrever num papel. Enquanto você estiver conversando com a pessoa, pronto, dedicação. Está aqui. Segunda a sexta, das 10 às 14. Tarefas. Então, quais são as tarefas que você vai fazer? Pronto, você vai responder os comentários do Facebook e do Instagram, você vai responder os directs do Instagram e você vai responder as mensagens daquele número que não é o número do candidato, mas aquele número que é o número da campanha. Beleza? E você vai responder ao longo dessas 4 horas, né? Pronto, beleza. Então, as tarefas são essas. A entrega. Então, qual é a entrega que você vai me fazer? Então, a entrega é os comentários respondidos, todos os directs respondidos, todas as mensagens respondidas no WhatsApp. Pronto, beleza. E quais são os resultados esperados? Porque aí você tem que entender que a entrega é o que o cara faz e ele comprova para você que ele fez. Mas e se isso não estiver dando o resultado que você espera? Se essa pessoa vai responder os comentários do seu Instagram, mas não vai responder da maneira correta, vai mais uma vez, a história da habilidade, da postura, do comportamento, da atitude, vai responder só para se livrar, vai responder, enfim, vai ficar só mandando joinha para todo mundo. Então, isso não é o resultado esperado do trabalho, nem da entrega, do que ela lhe entrega, nem do que o trabalho dela gera. Então, eu tenho vários mentores na minha vida, e um cara que eu aprendi muito, foi o primeiro emprego que eu tive, foi com um cara que é um tio meu, e ele tinha essa costume, ele sentava com você, ele pegava um bloco de notas, e aí ele sentava com você, e aí ele dizia, olha, eu preciso que você faça isso, e ele ia anotando o que precisava fazer. E aí no final ele dizia, pronto, então tá acordado, né? Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Vai. Ele pegava o papel, ele entregava o papel e dizia, assine aqui, assine. Não era um contrato, não tinha valor legal, não tinha valor jurídico, mas ele dizia, assine aqui. Ele gerava um comprometimento em você. Então, uma coisa para você fazer, você precisa fazer com que as pessoas se comprometam e você diga assim, cara, você assinou no papel, você me deu sua palavra que você ia fazer isso, porque isso vai justificar quando chegar em alguns momentos e você precisar agir em relação ao descuido que essa pessoa está tendo com sua equipe. Né? Então, isso é muito importante você trabalhar. Outro ponto, dê condições e liberdade para trabalhar. Então, qual é a tarefa do contratante? A tarefa do contratante não é dizer como é que o cara vai fazer, não é dizer o que ele gosta, não é impor que as coisas só vão sair depois que passar pela mão dele. Não, a tarefa do contratante, quando eu contrato uma pessoa, vamos imaginar que eu contratei uma pessoa para fazer uma faxina aqui no meu escritório. Então, ela vai chegar para mim, eu vou chegar e vou dizer: você precisa que eu libere o escritório de que horário? Quantas horas? Eu vou precisar de 4 horas para fazer. Pronto. Qual é o material que você vai precisar? Eu vou precisar de vassoura, eu vou precisar de rodo, vou precisar de pano, vou precisar de desinfetante, vou precisar de detergente, não sei o quê. Pronto. Então, eu dou as condições. E eu saio. E eu dou a liberdade para essa pessoa fazer. Então, em todas as esferas da campanha, para você que é candidato, para você que vai trabalhar na campanha, isso tem que estar muito bem determinado. Então, na hora que você colocar alguém para lhe ajudar na campanha, seja pago, seja voluntário, mas um voluntário que foi muito bem estabelecido o papel dele, então você precisa chegar e dizer quais são as condições que você precisa para fazer o seu trabalho. Como a gente já conversou aqui, eu preciso de um celular bom, que fique comigo, à minha disposição. Inclusive, é uma dica que eu dou.
Não deixe o celular com a pessoa, por exemplo, a pessoa levar para casa. Então, você comprou aí um iPhone 15 para o seu social media trabalhar na campanha. A não ser em casos específicos, que ele vai precisar, por exemplo, precisar levar para casa para editar, então deixa o celular na base, no escritório, no QG, na sua casa, em algum lugar, e quando voltar, deixa lá e vai para casa. Porque a gente sabe a dor de cabeça é quando o negócio desse é roubado, quando os seus arquivos, né, o acesso à sua rede social é outras pessoas têm acesso a isso. Então, dei uma dica extra aqui para você, né? Mas dê as condições. Precisa do celular, precisa do microfone, precisa do ring light, precisa do tripé. Pronto, dê. Agora, tome cuidado com os excessos. Porque uma coisa que eu já vi acontecer muito em campanha é aquele cara que ele fica sempre justificando que ele não está entregando porque ele não tem as condições. Só que ele fica inventando condição que ele não precisa. Ah, agora eu preciso de uma câmera assim. Agora eu preciso de uma luz assim. Agora eu preciso de um microfone assim. Ah, porque saiu um equipamento novo e eu preciso que você compre. E tem candidato que cai nessa e fica comprando. Né? Tem candidato que vai gastando ali 20 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil de equipamento, compra câmera, compra lente, compra tripé, compra mesa, compra não sei o quê. E, na verdade, é o cara que não está querendo trabalhar e fica inventando isso. E o candidato sempre dizendo, sim, cadê aquela entrega que você me prometeu? Não, é porque, na verdade, aquela lente que você comprou não é a ideal mesmo é essa. Então, o político, ele tem que ter essa lógica de que o bom profissional é o profissional eficiente. E eficiência nada mais é do que fazer pouco, fazer muito com pouco, né? Então, não precisar de todas as condições para fazer isso. É muito importante você ter isso. Próximo ponto, é muito importante você reconhecer o trabalho, premiar a excelência e penalizar as faltas. Então, entenda, se você tem um contrato, mesmo que seja um contrato de boca, seja o fio do bigode, você tem um contrato com alguém para trabalhar na sua campanha. Então, se ela fez o trabalho, você precisa reconhecer. Mesmo que esteja pagando caro, fez o trabalho, reconheça. Cara, muito obrigado, o trabalho ficou muito bem feito, parabéns. É, fez o trabalho com excelência, fez mais do que era para fazer, se dedicou muito, se superou, premie. Você precisa premiar essas pessoas. Você precisa, se puder aumentar o valor do pagamento, aumenta o valor do pagamento. Se puder dar um presente para essa pessoa, se puder, sei lá, colocar um quadrinho lá no QG da campanha, funcionar, mas premie, sabe? Faça a pessoa se sentir premiada. Eu não estou falando aqui para enganar ninguém, aquela coisinha de dar o bombom, vou lhe dar um bombom. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa sentir que quando ela faz mais, quando ela faz o que é para fazer, ela é reconhecida. Quando ela faz mais, além do reconhecimento, ela tem um gesto diferente seu. Às vezes é uma folga, às vezes é você, a pessoa, por exemplo, a pessoa trabalhou além do horário. Então, sei lá, ó, cara, pede aí uma pizza no iFood, vou pagar aqui o lanche para você, uma coisa desse tipo. Tomem cuidado, porque assim, para não fazer isso de maneira exploradora, né? De chegar e dizer, então é isso, né? Só botar a galera para trabalhar até mais tarde, ficar pagando a pizza, ficar pagando o refrigerante. Não, não é isso. Isso aí é exploração. O que eu estou falando é quando você não estabelece que a pessoa vai trabalhar até mais tarde, ela faz o esforço, ela se dedica, ela vai lá e faz, e aí você diz, pô, não pedi, eu não, assim, eu nem, assim, eu nem esperava, não era isso, né? Mas a pessoa foi lá e fez, então premie isso. Agora, também é muito importante você penalizar as faltas. Não faz nenhum sentido a pessoa esperar que você cumpra a sua parte, e se você não cumprir, ela lhe penalizar de alguma maneira, e você não fazer a mesma coisa em relação a essa, né, a ela. Isso é pura reciprocidade. Então, se eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim e eu não pago o salário, ela vai continuar trabalhando? Eventualmente pode até continuar, mas com uma má vontade muito grande, a não ser que eu justifique, que eu mostre que eu estou com dificuldade ou coisa desse tipo. Mas, no geral,
precisa equalizar muito bem essa relação entre contratante e contratado, entre o prestador de serviço e o tomador do serviço. Porque hoje a gente vive numa realidade em que o cara, quando você, né, atrasa alguma coisa, a pessoa já para de trabalhar, a pessoa já não faz, se você não dá as condições, se você não dá uma informação, mas você também precisa ter essa postura de chegar e dizer: olha, lembra daquele acordo que a gente tinha, segunda a sexta, 10 às 14 horas? Essa semana você não veio na quinta-feira. Não, mas porque eu tive um problema, mas você não me avisou. Não, mas é porque não deu tempo de avisar. Cara, é o seguinte, vamos imaginar que é um contrato que você está pagando essa pessoa, está pagando, sei lá, R$ 50 por dia, então você está pagando R$ 250 por semana, olha, tá aqui, eu vou lhe pagar os R$ 200, porque na quinta-feira você não vê. Não, mas aí, não, acordo é acordo, o certo é o certo. A gente combinou isso, né? Aquela velha história, o combinado não sai caro. Se você tivesse justificado, se você tivesse avisado, na próxima justifique, avise. E aí não precisa trazer atestado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa, a gente precisa, cada um precisa cumprir sua parte do acordo, né? Um ditado que eu gosto muito e que eu tenho passado sempre para a galera: contrate devagar, demita rápido. Eu vejo muita gente contratando assim. Teve uma conversa de meia hora. Ei, tu sabe fazer isso? Sei. Tu é bom mesmo nisso? Sou. Tá contratado. Não, não, não tem lógica isso. Não faz sentido isso, né? Então você precisa contratar devagar e demitir rápido. Emerson, aí você está falando isso só para os candidatos a prefeito e vereador. Não, eu estou falando para você também, que é o cara que vai trabalhar. Porque a gente usa muito esse termo aqui. Quando a gente conquista um cliente, a gente trata o cliente como um contrato e nós trabalhamos ele como contratante. Da mesma maneira que um contratante pode demitir um contratado pode demitir um contratante também. Eu posso chegar para um cliente que eu não estou satisfeito em trabalhar para ele, que ele não está me dando as condições, não está me dando a liberdade, não está oferecendo o que eu preciso para fazer o meu trabalho, e eu posso chegar e dizer: eu não vou mais trabalhar para você. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, aqui a gente faz um processo, né? Hoje, graças a Deus, a gente construiu uma condição que a gente consegue escolher para quem a gente trabalha. Então, são várias situações que a gente tem, às vezes, de uma pessoa que quer contratar a gente, mas a gente sente que a gente não vai conseguir oferecer o que ele espera, e aí a gente não contrata, não faz o contrato. Então, a gente contrata devagar, a gente procura entender quem é o cliente, a gente procura entender se ele vai dar as condições da gente trabalhar. E quando a gente vê que não dá, a gente demite imediatamente, né? Aí, um penúltimo ponto que tem muito a ver com o que eu falei com Mona Lisa: treine pelo exemplo e estabeleça uma cultura. Se você assistiu à primeira aula, você vai lembrar que a gente falou bastante sobre isso. E o último ponto que eu queria falar para você aqui: campanha é alta performance. Eu estou preparando os conteúdos sobre isso, a gente vai ter cursos sobre isso na comunidade, e é muito importante você entender, campanha é alta performance. Uma analogia que eu faço é que uma campanha, ela é uma maratona, só que é uma maratona corrida na velocidade dos 100 metros rasos. Então, imagine o que é você pegar o Usain Bolt, que é o cara que corre ali naquela velocidade, que ele faz 100 metros em menos de 10 segundos, e você botar para ele correr naquela velocidade 42 quilômetros. Pronto, uma campanha é basicamente isso. E aí, se você não entende isso, se você não está preparado para isso, você vai ser a famosa bucha de canhão. Você vai ser aquele candidato que está na campanha só para ajudar os outros a se elegerem, só para fazer número. Se você, de fato, quer fazer uma campanha, você como candidato, você como profissional, você quer fazer uma campanha com alto potencial de vitória, você precisa entender que campanhas vencedoras são campanhas de alta performance. São campanhas em que todos os envolvidos na campanha, eles são atletas, né? Eles são o equivalente a atletas de um time que entra num campeonato para vencer. E tem que ter muito sacrifício, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito comprometimento, tem que ter muita entrega, tem que ter pouco mimimi, tem que ter pouca desculpa, né? Aquele velho ditado que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada.
Então, se você tem alguém que é bom em desculpa na sua equipe, tire de perto de você, porque essa pessoa, se ela se livra de tudo na desculpa, ela não vai fazer o trabalho que ela precisa fazer. Então, esse é um ponto muito importante para você entender. Você que é contratante, precisa deixar isso muito claro para quem vai trabalhar para você. Você que é candidato, precisa entender que para ser um grande candidato, você precisa ser, você como candidato, um profissional de alta performance, acorda cedo, dorme tarde, tem muita produtividade, muita disciplina, muito foco, muita resiliência. Então, ou você constrói isso agora, ou você vai chegar na campanha e você vai tomar um caldo gigantesco, porque você não vai conseguir render na campanha o que você precisa. E para você que é profissional, você precisa também evoluir a esse ponto. Se você não está disposto, não tem nenhum problema, ninguém é obrigado a trabalhar 16 horas por dia durante 45 dias, mas se você entender que são 45 dias só e que depois disso você vai ter folga, você vai ter tranquilidade, você vai conseguir fazer seu crossfit, você vai conseguir ir para as suas férias, ir para a sua praia, e você vai ter um período de tranquilidade, graças a esse período muito intenso que você teve, e que nesse período muito intenso você vai se desenvolver muito, muito mais do que se você desenvolve quando você está na zona de conforto, você vai entender o quanto é importante você se dedicar à campanha nesse sentido. Então, era isso, esse era o conteúdo do nosso desafio Largada para a Vitória. Eu não estou vendo os comentários de vocês aqui, mas eu gostaria que vocês comentassem aqui no YouTube, comentassem aqui no Instagram, se nós atendemos a expectativa de vocês e, principalmente, se vocês vão fazer o que a gente passou para você. Comenta aí, vou fazer, para a gente saber quem está aqui e que vai fazer. Não precisa fazer tudo agora não, gente, mas comece a fazer, dê o primeiro passo, né? Como diz a nossa querida Mona Lisa, bote para rodar, né? Faça esse negócio funcionar, porque quando você começa a fazer funcionar, o fazer funcionar vai lhe dando a motivação que você precisa para ir fazendo cada vez mais e cada vez mais, porque você faz, você vê o resultado lhe motiva, você faz mais resultado, mais motivação, faz mais e por aí vai. Para você que estava aqui só no 0800 e que estava naquela de assim, pronto, na hora que ele vier vender as coisas dele, é a hora de eu sair, a hora de sair é agora. A gente lhe entregou tudo que a gente tinha para lhe entregar e agora o que eu vou fazer são duas, na verdade, três ofertas e quero inclusive avisar para você que já é assinante da comunidade, você que é assinante do calendário de ideias, que vai ter oferta para você, sim, senhor. Então, você vai poder participar desse momento aqui em que eu vou entregar ofertas para vocês. Para você que não conhece a comunidade Eleja-se, só para eu explicar rapidamente, a comunidade é uma grande plataforma onde a gente, em vez de esse ano de eleição, a gente ficar lançando curso, outro curso, outro curso, outro curso, outro curso, a comunidade é uma grande plataforma onde a gente vai produzindo os cursos e vai colocando tudo lá. É meio que uma Netflix, né? Por exemplo, esse conteúdo aqui, se você está vendo ao vivo, ele depois aqui ele não vai ficar salvo e ele vai ser colocado na comunidade, só para as pessoas da comunidade poderem assistir. Quem não pôde assistir na live, vai poder assistir na comunidade. Então, na comunidade você tem mais de 20 cursos, tem seminários, tem aulas, tem lives, tem masterclasses, tem sessões de mentorias gravadas, que você, quando você entra lá, você pega as mentorias que a gente já fez e você tem como acessar nos conteúdos que já estão lá. Tem gravações de palestras minhas, então, sempre que eu posso, que eu vou para um evento, eu gravo a palestra que eu apresento no evento e eu coloco na comunidade, então você não precisa ir para o evento para ter acesso à minha palestra. Tem mentorias ao vivo, mentorias não são presenciais, né? Mentorias coletivas ao vivo comigo todo mês. A gente marca um dia, normalmente é uma segunda-feira à noite, e a gente se encontra e eu e o time, eu, Mona Lisa, Lívia, Raquel, Anne, ainda tem João, tem uma galera toda, então a gente tira as dúvidas de todo mundo, né, nas mentorias que acontecem pelo Google Meet. A gente tem e-books, então são 17 e-books que a gente tem lá, inclusive um e-book
que é um e-book que é vendido fora da comunidade, que é o 12 Gatilhos Mentais para Políticos, ele está lá dentro da comunidade. O calendário de ideias está dentro da comunidade também, então quando você assina a comunidade, você tem acesso a tudo que eu já falei e tem acesso ao calendário de ideias com ideias para todos os dias. Então, todo dia você vai ter o que postar na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, a partir do calendário de ideias. Você recebe o acesso ao calendário de ideias. E você tem um grupo exclusivo de network com todos os assinantes da comunidade que queiram participar. Às vezes tem gente que não quer participar do grupo, mas todos que queiram participar estão lá trocando informações, trocando experiências. Eu estou lá no grupo, então toda vez que alguém me faz uma pergunta no grupo, eu estou lá, eu respondo a pergunta, então eu faço parte também. Tem o suporte, tem nosso time todo lá. Então esse grupo é fechado no WhatsApp só para os assinantes da comunidade, né? E a novidade é que a gente vai ter, até a eleição, a gente vai ter mais pelo menos 5 cursos na nossa comunidade. Vai ter um curso só para mulheres, então você que é mulher, que vai se candidatar esse ano, que vai trabalhar em campanhas de mulheres, mesmo que você seja homem, vai fazer a campanha da sua mulher, vai fazer a campanha da sua mãe, da sua tia, vai cuidar das campanhas femininas do seu partido, vai ter um curso de marketing de estratégia eleitoral só para mulheres. Eu tenho falado muito de alta performance, a gente vai ter um treinamento de alta performance na comunidade, nós vamos gravar isso e vamos colocar na comunidade. Esse e-book que eu falei para você, os gatilhos mentais, os 12 gatilhos mentais, nós vamos transformar esse e-book num curso. Então, não serão só 12, a gente vai colocar outros gatilhos, mas a gente vai ter um curso de gatilhos mentais. E aí a gente vai ter também um curso de gestão de crise, que é um curso que é muito pedido. As pessoas, mas eu quero entender melhor sobre gestão de crise. Então, a gente vai ter um curso sobre gestão de crise. Inclusive, eu vou falar sobre um método de gestão de crise, que é um método nosso. A gente trabalha de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas trabalham. Então, vai ter um curso de gestão de crise e vai ter um curso do método. Eu estou chamando de método, mas tem gente que chama de modelo, de sistema, enfim, de um monte de coisa, de Pareto, que é mais conhecido como 80-20. Basicamente, esse sistema ele estabelece que 80% dos seus resultados vem de 20% do seu esforço e os outros 20% de resultado vem de 80% do esforço. O que é que eu vou mostrar nesse curso? Como você pegar esses 80% de esforço que só geram 20% do resultado e fazer com que eles tenham a mesma performance dos 20% que geram 80%. Então, na prática, você vai ter 80, mais 80, mais 80, mais 80, 320, com mais 80, 400. Ou seja, a técnica de Pareto ela é capaz de multiplicar por 4 os seus votos, a sua performance, a sua capacidade de produção, e aí eu vou fazer um curso sobre isso, para explicar isso para vocês, certo? Então, essa é a comunidade. Aí eu vou falar um pouco agora sobre a formação profissional marqueteiro eleitoral. Para quem a comunidade, antes de ir para a formação, para quem a comunidade é indicada? A comunidade é indicada para você que é pré-candidato a prefeito ou vereador, estando no cargo ou não, sendo reeleição ou não. É indicada para você que é assessor, você que trabalha com político, você que cuida da comunicação do político, você que vai trabalhar na campanha. Então, a comunidade é para você que vai se candidatar e você que vai trabalhar em campanha, mas você hoje já trabalha com um candidato, você vai trabalhar com assessoria, você não vai necessariamente fazer a coordenação da campanha, você não vai ser o coordenador de comunicação e marketing, você não vai ser o estrategista da campanha, você vai trabalhar na campanha, você não vai fazer a campanha, você não vai ser você não vai conduzir a campanha. Então, a comunidade é para você. Você que é político, você pode assinar, por exemplo, e dar acesso para os seus assessores, para a sua equipe. Eu não tenho nenhum problema com o acesso compartilhado. Você faz uma assinatura e você... gente, está aqui, fiz a assinatura, então você que é o social media pode acessar, você que é o story maker pode acessar, você que é da gestão pode acessar. Então, essa é a pegada da comunidade. Para você, eu garanto, para você, principalmente para você, candidato a vereador, tudo que você precisa para se eleger vereador esse ano está na comunidade Eleja-se. Eu garanto isso para você, sem nenhuma dúvida. Você que é pré-candidato a prefeito, a base está lá.
E aí, a partir dela, você pode precisar contratar alguém, pode precisar montar uma estrutura. Dependendo da cidade, só com a comunidade você consegue se eleger. E você que é assessor, a comunidade vai lhe dar muito melhores condições de trabalho. Agora, a formação profissional marqueteira eleitoral. Essa, eu já vou dizendo para quem é. Essa é para quem quer aproveitar a oportunidade e, na maioria dos casos, quem souber aproveitar bem a oportunidade, não, sou muito sincero, vai encher o rabo de dinheiro. Esse ano, gente, vai ser muita coisa, vai ser muito dinheiro circulando. O fundão já foi aprovado, 5 bilhões vão ser derramados no mercado em apenas 45 dias, 50 dias. Imagina o que é 5 bilhões entrando na economia do Brasil em 45 dias direcionados para um mercado. Ah, Emerson, mas esse dinheiro não chega na minha cidade. Ok, mesmo que o dinheiro não chegue, mas vai ter mercado na sua cidade. Então, se você quer se transformar no marqueteiro eleitoral, você quer coordenar a campanha, você quer ser consultor, você quer ser estrategista, você quer montar uma estrutura para atender várias campanhas ou para prestar serviço para partidos, para outras empresas, por exemplo, para mim. Então, a formação profissional é para isso. A gente tem aulas semanais, ao vivo, então toda semana você tem aula ao vivo. As aulas que já foram, na hora que você entrar, você já vai ter acesso às aulas gravadas. Então a gente tem aulas ao vivo comigo, com minha equipe. A gente tem mentorias com convidados especiais. A gente já teve uma primeira temporada de mentorias que a gente teve Lucas Pimenta, Laércio Menegais, Fabrício Moser, Marcelo Senise e quem mais? E Fred Perillo. A gente vai ter mais 2 temporadas de mentorias, então a gente vai ter mais 10 mentores convidados, no mínimo, até o final da formação, que acaba no final de abril, ela vai acabar. Então, a gente vai ter aulas semanais, a gente já tem aulas semanais, a gente já tem 5 mentorias, a gente vai ter mais pelo menos 10. A gente tem conteúdos extras, a gente tem, além das aulas, a gente tem mentorias também. A gente tem também um grupo de network, que é aquele grupo que eu falei que já tem uma galera lá fazendo negócio loucamente. Tem os profissionais que já estão pegando seus clientes políticos, já tem os políticos que já estão contratando seus profissionais. Tem muita gente trocando informação, então a gente também tem isso, né? Então a formação profissional e esses cursos, os cursos que vão ser colocados na comunidade, esses 5 cursos também serão colocados na formação profissional. Eu nem consigo dizer aqui a quantidade de bônus que tem na formação profissional, então você entra no site para você saber que tem um monte de bônus lá para você que entrar na formação profissional. Agora vamos lá, para os valores, certo? Antes de chegar em você que já tem a assinatura da comunidade, você que já tem a assinatura do calendário, eu quero fazer a oferta aqui para quem não tem ainda. Então, para você que não tem ainda a comunidade Eleja-se, qual é o valor da comunidade Eleja-se? R$ 2.997. Não, esse é o valor normal. R$ 1.997. Esse é o valor que você paga hoje para fazer parte da comunidade Eleja-se. Você pode dividir em até 10 vezes sem juros, são 10 vezes sem juros. Então, 1.997, você vai pagar 10 de 199,70. Pode dividir em um cartão, em 2 cartões, ou pode pagar no Pix à vista, ou pode pagar, eu acredito que pode pagar no boleto à vista, não tenho certeza. Mas com certeza no Pix pode, e no cartão você escolhe o número de parcelas até 10, sem nenhum tipo de juro. R$ 200 é o investimento que você precisa fazer. Aí vamos para a formação profissional marqueteiro eleitoral. Emerson, quanto custa a formação marqueteiro eleitoral? Ela custa R$ 1.000 a mais, R$ 2.997, que você pode pagar em até 12 vezes, aí o prazo é mais extenso, em até 12 vezes de R$ 299,70. Então, você pode pagar em 12 vezes, aí você já entendeu, são 12 de R$ 299,70. Olha a câmera fechando, deixa eu colocar ela para fechar de novo. R$ 299,70, então você paga em 12 vezes, mas tem uns juros ali no final, os juros do cartão, esse juros não é nosso, né? Emerson, qual é a oferta? A oferta eu já entreguei para vocês. Eu entreguei 3 dias de conteúdo gratuito, muito bom para vocês,
E se vocês acreditam que esse conteúdo foi útil para vocês, se vocês acreditam que esse nível de conteúdo, que é o nível que tem na comunidade, que é o nível que tem na formação, faz sentido para você que vai ser candidato, para você que vai trabalhar na campanha, para você que quer lucrar na campanha, está aí apresentado. Eu não vou dar desconto, eu não vou dar cupom, eu não vou dar condições especiais, por um motivo muito simples. Esses produtos eles estão muito abaixo do valor que eles deveriam custar. Essa formação profissional, gente, de R$ 2.997, tem produtos semelhantes no mercado de R$ 17 mil, de R$ 21 mil. E são produtos, inclusive, que não são acessíveis para todo mundo, porque são pós-graduações. A formação, ela é muito melhor do que uma formação, do que uma pós-graduação, porque ela é mão na massa, ela é técnica, ela é campo de batalha e ela é acessível para qualquer pessoa. Você não precisa ter graduação, você não precisa ter nem ensino médio. Você sabe ler, escrever, sabe acessar, sabe assistir às aulas, sabe colocar em prática? Pronto, ela serve para você. Inclusive, todo o conteúdo é passado de uma maneira que todo mundo entenda, todo mundo consiga aplicar. E aí é um investimento que você vai ver se faz sentido você fazer, entrar nessa formação, construir, ser um profissional certificado pelo Eleja-se. Você vai receber certificado, vai receber um kit massa, tem caneca, vai ter um quadrinho para você colocar na parede, tem camiseta, tem agenda. Então tem um monte de coisa, mas na verdade o conhecimento é o principal. Eu vou transformar você, o meu objetivo com a formação é transformar você em um concorrente meu, em alguém que de repente pode até vencer uma campanha em uma cidade que eu esteja ajudando um candidato, você esteja ajudando o outro, você vencer a campanha vai ser um grande orgulho para mim. E para você, a comunidade, eu não tenho nenhuma dúvida que todos esses produtos da comunidade, se a gente fosse vender no varejo, a gente fosse vender um curso por 497, outro 397, né? A própria comunidade, a comunidade ela custa 794, então você paga 1.997, mas você já recebe ali um produto de 794 que está incluído ali. Então, esse é o convite para vocês. Eu não vou fazer oferta nenhuma e tal, não tem limitação de vagas, é da sua consciência. Se você acredita que passou o carnaval, agora é a hora de fazer seu projeto rodar, compete a você entender se faz sentido você fazer investimento agora. Esses valores vão aumentar? Vão. Em breve, esses valores vão aumentar. Então, se você fizer agora, você vai pegar esse valor. Se você fizer amanhã, vai pegar esse valor. Se você esperar até eu anunciar que vai aumentar, aí você pode comprar um dia antes de aumentar. Mas você perdeu o tempo até lá. Se eu for aumentar daqui a um mês e você deixar para comprar daqui a um mês, porque eu vou aumentar e você não pode perder a oferta, aí você vai perder um mês. Então, o que você não pode agora é perder tempo. E para a gente encerrar aqui, eu quero oferecer para você que tem aí sim vai ser uma promoção, para você que tem o calendário e para você que tem a comunidade. Né? Para você que tem o calendário, a maioria das pessoas que comprou o calendário comprou pelo valor de 365, que era o valor antigo do calendário. Né? Só que tem muita gente que me pergunta, Emerson, eu comprei o calendário por 365, só que eu quero comprar a comunidade. Mas na comunidade já tem o calendário. Então, como é que eu faço? Então, o que é que você vai fazer agora? Nós vamos mandar no grupo VIP, você que faz parte do grupo VIP, nós vamos divulgar no perfil do Instagram olha a câmera fechando aqui de novo, volta. Nós vamos colocar no grupo, no Instagram do calendário, essa oferta para você, e lá vai ter um link que você vai clicar e a gente vai resolver com você pelo WhatsApp. Então, qual é a oferta para você? Mesmo que você tenha comprado o calendário por 365, eu vou lhe dar um desconto de R$ 794 para você vir para a comunidade. Então, a comunidade custa R$ 1.997, você já tem o calendário, você quer ir para a comunidade, você não vai pagar 1.997. E se você pagou 365, eu não vou lhe dar o desconto de 365. Eu vou lhe dar o desconto de 794. Ou seja, você vai receber o que você já pagou e mais o dobro, né? O dobro do que você já pagou de desconto, e você vai pagar só a diferença. E aí você entra na comunidade e você vai ter acesso à comunidade até o dia 31 de dezembro de 2024.
né? Então, essa proposta, lembrando sempre que a comunidade, e tanto a comunidade quanto a formação, os conteúdos estarão disponíveis até depois da eleição, no dia 31 de dezembro de 2024. Então, essa é a proposta para você que está no calendário. Emerson, mas eu estou no calendário e eu quero ir para a formação. A mesma coisa. Você vai ter na formação um desconto de R$ 794. Então, se a formação custa R$ 2.997, você vai pagar apenas R$ 2.027 dividido. Aí a gente vai explicar para você como é que vai ser a divisão no cartão, tudo direitinho. Emerson, e eu estou na comunidade e eu quero ir para a formação. Para você que está na comunidade e quer ir para a formação, nós vamos lhe dar um desconto de R$ 970, que é o valor que a maioria das pessoas que está na comunidade pagou. Então, você que pagou R$ 970, eu vou lhe devolver o dinheiro da comunidade, vou mandar você para a formação, você vai continuar com acesso à comunidade, porque tem alguns conteúdos que tem na comunidade e não tem na formação, então você continua com sua assinatura da comunidade até o fim, e você entra na formação e tem acesso a todas as aulas que já foram gravadas e a todas as aulas que ainda vão acontecer. Gente, é muita coisa, né? É muita oferta, é muita coisa, eu espero que não tenha confundido vocês, mas é basicamente isso. Comunidade eleja-se, 1.997 em até 10 vezes sem juros no cartão, que dá 10 de 199,70. Curso Formação Profissional Marqueteiro Eleitoral, 2.997, que você pode dividir em até 12 vezes no cartão de 299,70. Você que tem o calendário pode ir para a comunidade com desconto de 794, pode ir para a formação com desconto de 794, e você que está na comunidade pode ir para a formação com desconto de R$ 970. Todo mundo que já está dentro, a gente sempre dá a oportunidade do cara subir mais um degrau, alcançar mais uma etapa. Eu quero agradecer demais a vocês. 00:33 aqui na minha gravação. Vocês aí estão chegando aí 2 horas de live, mais ou menos, de live, de estreia, enfim, de conteúdo aí para vocês que estão assistindo ao vivo. Quero agradecer demais. Da mesma forma que Lívia falou, eu estou à disposição de vocês. Tem dúvida, manda dúvida lá no direct do Instagram. Quando abrir caixinha, manda sua dúvida. Manda dúvida nos comentários, do jeito que você achar melhor. A gente está sempre à disposição de todos vocês. Quero agradecer muito pela atenção, pelo carinho, pela confiança, para você que esteve aqui comigo nesses últimos 3 dias. Eu sempre digo que no final só chegam os heróis, só chegam os vencedores, só chega a nata, só chegam os ninjas. Então, você que está aqui pode ter certeza que esse conteúdo foi feito com muito carinho para te ajudar aí na sua vitória, no seu sucesso nas eleições desse ano. E se você está aqui, isso é um ótimo sinal, é um sinal de que você, de fato, está comprometido com o seu projeto. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana, né? Terça-feira ainda tem uma semana aí para frente, carnaval já passou, agora é ano novo, feliz ano novo para todo mundo, de muito trabalho, de muito sucesso, de muita vitória no dia 6 de outubro para todos nós. Valeu, pessoal, muito obrigado.